Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Ângelo Prata e estamos com convidados ilustres aqui para mais uma edição do GamerCast para falar sobre a temporada de The Last of Us. A gente convidou a Alice Monstrinho do The Last of Us Database, um projeto super legal que ela tem com a Monique, que ela fala curiosidades, analisa trailers, vai lá naquele frame lá atrás do teaser que você não viu a referência, ela pegou a referência, não é mesmo, Alice? Pois é, galera. Vício é assim, né? Tem que ter alguma utilidade. Obrigada pelo convite. Muito bom estar podendo falar da minha obsessão, né? Que é Last of Us. Ainda mais depois dessa temporada que finalmente souberam adaptar um seriado baseado em videogame, né? Amém. Aleluia. Sim. E aqui comigo estão eles mesmos, completando a Santíssima Trindade dos gamers de plantão. Ela, a Drake Leana, moradora de Holy Spirit. Como você está, Leona? Ótima, ótima. Aqui tá chovendo, tá um friozinho gostoso, uma coisa assim, um pouco depressiva, porque Telô acabou, né? Agora eu não vou ter mais nada pra fazer no domingo. Pois é. E você, senhor Dennis Stevens, como que está aí na Zona Lost? Tudo bem, rolou uma... Tava tendo muita chuva esses dias, né? Essas enchentes, houve boatos que essas enchentes, minha filha, eram as lágrimas da Capcom, depois de assistir Em adaptar essa Resident. belíssima adaptação. A única explicação. Ai, meu Deus, por que choras, bem-vinda a Recon City? Vamos nós! Ó, Primeira você vai- vez- Alice, Vamos colocar um todos os contador aí, ó. todos os episódios que a gente passou aqui de The Last of Us, bem-vinda a Recon City é mencionado. Então, a Ana Certo. É, O Shade tem que estar presente, né, gente? com certeza. exatamente. E não se escreve Não se inscreve de se inscrever. Opa. Não se Eita, flopando o podcast, querida. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você estiver vendo pelo YouTube e seguir a gente na plataforma de áudio que você estiver ouvindo para você não perder os próximos episódios, deixar seu like e mandar aquele recadinho no @GameOverblog nas nossas redes sociais. Lembrando também que o nosso feed antigo do Spotify voltou, então provavelmente deu aquela confusão toda de novo. Então, se você não está recebendo os episódios, dá uma conferida lá, procura GamerCast, vê se você tá no nosso perfil certo, porque voltou o antigo, então, enfim. É sobre isso. Então, bora começar mais uma edição do GamerCast sobre a primeira temporada de The Last of Us. Bom, gente, pra começar, vamos começar do princípio, né, gente? Uma divisão geral, porque aqui no canal já tem os reviews dos episódios individuais. Lá no Resident Evil Database também tem vários conteúdos, análises sobre os episódios. Vamos falar de um balanço geral aqui. O que vocês acharam dessa temporada? Começando pela nossa convidada, Alice. O que você achou, assim, de forma geral? Ai, olha, eu tava com a expectativa alta, porque, né, não tem como não ficar, e superou as minhas expectativas, porque eu acho que o que eu mais queria ver foram as coisas que não foram mostradas no jogo. A gente quer uma fidelidade da obra, lógico, né, vai ver uma adaptação, tem que adaptar de alguma coisa. Mas eu queria que tivesse uma personalidade, né, porque se a gente quer uma coisa igual ao jogo, olha só, é só pegar e jogar o jogo. Exato. Então, tô muito feliz que a gente pôde ver histórias e ter contexto de personagens, de praticamente todos os personagens, até uns NPCs novos ali, e ficou muito legal, ficou diferente o Joel e a Ellie e os personagens do jogo, mas se a gente pensar que é um multiverso de Last of Us, pra mim funciona demais, e eu não consigo nem pensar como vão resolver o problema de adaptar o parte 2. Vai ser complicado. Mas, né, eu achei ótimo. Melhor que as minhas expectativas. Nota super alta aí, cara. Por que você acha que o 2 vai ser difícil? Porque o 2, aí vou ser obrigada a mandar um spoiler aí, tá? Ó, avisado. Spoiler do parte 2, hein, gente? Já tem 2 anos que foi lançado. Vai caçar, vai ver gameplay. E para Né, de galera? preocupar. Então, tá avisado aqui. Como o jogo é uma mídia que depende da atividade do jogador, da agência do jogador, você se apega muito fácil com os personagens que você controla.
o Parte 2 só funciona do jeito que funcionou, do jeito inovador que ele funcionou, porque a gente se vê obrigado a jogar uma história de uma personagem da Abby pra conseguir ter uma empatia. Não que todo mundo vá ter, né? Tem gente que jogou e ainda acha ela piranha do caralho. Acontece. Mas eu acho que eles conseguirem fazer a gente ter uma empatia por uma personagem que a gente só vai ver e não vai estar calçando lá os sapatos dela, né? Não vai estar jogando como ela, dando porrada com aqueles bração maravilhosos dela, vai ser mais complicado fazer com que as pessoas comprem o lado dela. Porque não tem essa agência de você jogar como ela, você ser ela durante 10, 13 horas de jogo. Bom, e você, senhora Leona, qual que é o seu balanço geral da temporada? Numas análises passadas, pra quem acompanha no YouTube, Leona fez umas teorias que não se E eu tava concretizaram. certa, querida, porque Previsões. acabou do jeito que eu falei, meu anjo. Não se Alice, concretizou. eu falei que o jogo podia terminar com o Joe entregando a Ellie e no final depois ele descobrindo que eles iam abrir o cérebro dela e, né, indo até lá e acabar nisso. Mas foi um pouquinho mais pra frente, tudo bem. Mas assim, no contexto geral, eu acho que a segunda temporada vai adaptar, a primeira parte da segunda temporada vai adaptar a história da Abby. Pode ser que comece no hospital, ela vendo tudo que a gente faz no jogo, né? Eu não joguei, mas eu vi gameplay porque eu tenho medo de jogo de terror. Mas eu sei de tudo, tá? Olha isso. Pode ser que seja assim, pode ser que eles adaptem essa primeira parte, porque eles querem fazer do segundo jogo 2 temporadas. Então eles vão ter que saber, tem conteúdo pra isso, mas eles têm que saber adaptar isso muito bem pra fazer igual na primeira temporada. Eles pegarem a atenção das pessoas. E pode ser também que volte um pouco mais de ação, né? Esses nerdola chato, esses punheteiros velho do caralho que tava reclamando. Não, eu quero ação, meu cu, console no meu cu, eu quero ação, pra poder vibrar. Vai ter ação, tá bom? Vá pra puta que pariu, casa do caralho. Lembre-se de bem-vindo a Raccoon City. Lembre-se. Tá? Então, assim, agora, da primeira temporada, eu gosto. Tirando. Qual foi aquele episódio chato pra cacete? É o terceiro? Não, o terceiro é o dos gays. Não, é o quarto. É o quarto. Episódio. Nossa, que episódio chato. Chato e mais um pouquinho chato. Não gostei, odiei. Tirando esse episódio, o resto da série, ó, um primor. Essa é a fórmula verdadeira de como você se adapta, tá? Nerdola, presta atenção nessa palavra. Adaptação. Depois você procura no dicionário, já tira um pouco a cabeça do pornô e vai procurar o que significa isso no dicionário, tá? Seu fila da puta. O dia que a Ok. gente for começar a ser motivado, vai ter que censurar 80% das falas de Leona, mas tudo bem. O quê? Nerdola? Nerdola pode. E você, Dólar senhor não tem Denis? problema nenhum aí, né? O problema Qualquer é coisa- todas as outras 200 palavras. Se Qualquer for- coisa, troca nerdola por cabaço, né? É um sinônimo. Né? É, Pode ser. exato. Ó, E o eu- senhor Denis, o que achou? Eu tô perguntando. Falando, filha da... O que você achou? Também quero perguntar, não. Te fudei. Então, eu tenho um pensamento um pouquinho parecido com o da Alice, inclusive com relação a um receio ali de como eles vão adaptar a segunda temporada. Exatamente um pouco também pelo mesmo sentido do que com relação ao que ela disse sobre a Abby, mas eu acho que eles vão talvez aí perder bem entre aspas falando, 2, 3 episódios focados exatamente nela e na história dela. Eu acho que eles vão deixar muito pesado a relação dela com o pai, para que esse impacto do Joe Seja ter mais matado impactante, né? o pai dela lá atrás, ele tenha, as pessoas sintam essa questão, porque a própria cena do final da temporada, ela é bem rápida, né? Atira, ele cai, mostra ele lá com um buraco na cabeça e segue o baile. E aí, nesse caso, eu acho que eles vão voltar e vão contar a história dela de uma forma até mais detalhada do que a gente tem no jogo, a história do passado dela com o pai dela, para que o espectador tenha essa ligação com ela e o pai, a história dos dois, que no jogo a gente tem porque ela conta muito disso, principalmente pro Lev, né? Ela conta bastante dessas histórias do pai dela, lá tem muito
um pouco ali do background tem dela falando do momento em que você está jogando com ela, não são cenas, né? Então aqui eles vão ter que adaptar pra cena. Mas falando da primeira temporada de forma geral, eu achei ela muito boa, muito coesa. A Leona falou a questão do quarto episódio. No final das contas, eu junto um pouco dele com o terceiro e um pouco dele com o quinto, que tá tudo bem, eu finjo que teve 7 episódios. Eu pulo. Porque ele meio que me parece ali um fillerzinho. Quem assiste anime aqui tá bem acostumado. É um episódio fillerzinho. Que tem ali que não conta nada, mas no final e no comecinho tem uma coisa que liga com a história principal. Ele é transitório, né? Exatamente. Então não me incomodou tanto, achei que ele realmente é o mais fraco de todos os episódios. Mas não me incomodou, mas eu também acredito que tenha uma questão, porque o terceiro foi muito bom. E aí o quarto não segurou a barra, né? E aí aquela história, né? Eu te deixei com a audiência aqui e você não conseguiu manter. Apesar de que, se você for olhar as audiências dos episódios de forma individual, todos eles foram um maior que o outro. Uma crescente. Com relação, se você olha, por exemplo, as avaliações também, elas foram de formas crescentes, tirando o terceiro episódio e o Left Behind, mas isso aí a gente já sabe por quê, né? Tem um motivo bem específico do porquê, mas de forma geral eu achei tudo muito coeso, tudo muito bem adaptado, as coisas que eles mudaram com relação ao jogo foram de um bom gosto, assim, muito bem colocado, até porque o próprio criador estava ali diretamente envolvido. Sim. E ele não ia deixar fugir da obra dele, porque ele sabia que depois as pessoas iam cair matando em cima dele. E também pelo fato de que já era uma obra muito boa, não tinha muito que se mexer ali. Tinha algumas coisas, obviamente, que nem o rolê da Caitlyn, que não tem no jogo, que eles acrescentaram aqui de forma bem branda, bem leve, bem, assim, bem por cima, mas teve ali. E é uma coisa que não tem no jogo, que dá uma profundidade e que te faz ligar com algumas coisas que acontecem no jogo, inclusive, né? O que é bem legal. Então, de uma forma geral, assim, eu não tenho... No começo, se vocês pegarem os nossos primeiros reviews, eu reclamei um pouquinho, que eu tava achando meio devagar, que não tinha muita ação, mas depois eu entendi. A proposta nunca foi essa. E aí, depois de 2, 3 episódios ali, eu já entendi o que é, o que seria a temporada, e e esse também não seria o foco, e também faz sentido não ser. Então, assim, eu não tenho, assim, a falar, isso aqui não ficou bom, ou isso aqui não gostei. Não tenho algo, assim, que me venha na cabeça. A única coisa que eu não gostei foi um pouco, assim, foi de como eles acabaram o último episódio, porque eles não deixaram um gancho e eles acabaram exatamente com o mesmo gancho que tem no primeiro jogo, inclusive, mas eu acho que eles poderiam ter já deixado um gostinho ali da Abby, talvez. Foi muito... Mas a Abby tava lá. Foi muito abrupto. Diz que ela tava correndo lá, né, menina? O povo maluco, era uma das enfermeiras, era a atriz. É a atriz que faz a Laura Bailey. Ela tava lá. Laura Bailey tava lá. Essa era a minha próxima pergunta, inclusive. O que dessas adições, o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram? Começando pela nossa convidada. O que você gostou dessas mudanças e o que você falou, meu Deus, não. Eu acho que aumentar histórias dos personagens e dar contexto pra eles foi tudo. E, por exemplo, episódio 3, né? A galera mandou review bomb porque falou, mas eu queria ter visto a interação da Ellie com o Bill. A gente sabe que não é por causa disso, né? Não é. E pra mim, eu não trocaria nem fudendo aquele episódio maravilhoso pela chance da Ellie fazer uma piadinha de gordo com o Bill, sabe? Tem inclusive, só um adendo aqui, gente, teve youtuber que chamou o episódio de conto erótico. Se fosse um casal heterossexual, ele jamais tinha utilizado esse termo. Nisso daí, a pessoa já entrega tudo que ela pensa sobre casais homoafetivos. Ela entrega nessa fala. O Game of Thrones tá aí, né? Do Game of Thrones tá aí pra provar que tinha tudo que é tipo de coisa. Gente com bicho, com isso, com aquilo, com criança, com abuso, dragão, com bababá e... Bom, mas eu gostei de ter esse contexto a mais. Por exemplo, o Henry, a gente tem um contexto. A coisa que eu... Duas coisas, na verdade, que eu acho que podia ter melhorado um pouco. Um é a consistência do tempo de episódios. Acho que mantém tudo 1 hora, né? Porque você tem episódio o primeiro tem 1h30. Tudo bem que juntou 2.
Premiere ser maior, ok. Só que aí tem episódio que você vai 1h15, aí daqui a 40. pouco... Ai, 40 e poucos minutos. O último episódio ter só 40 minutos, eu acho episódio- que, né, precisava ter uma consistência, eu acho, pelo menos. Tipo, é tudo perto de 1 hora? Beleza, você não vai botar 15 minutos a menos. E só que pra mim, a parte que eu menos gostei foi a única parte que eu virei que eu... foi o meio do episódio 5. O começo do episódio 5 foi legal, mostrando o que aconteceu depois que Kansas City foi tomado pela organização que não é mais a Fedra. O final foi maravilhoso, maravilhoso assim, né? O que aconteceu é horrível, mas foi muito bem atuado, foi muito bem mostrado. Só que aquela meiuca eu achei que foi tudo que não é Last of Us, né? Last of Us é uma parada que é crua, ele tenta ter uma proposta realista na medida do possível do mundo que não é realista, porque até esse momento aqui não temos pessoas vivas, mortas e andando por aí. Amém. Ainda bem. Só que aí ele junta um compilado de clichês que, pra mim, você cria regras nesse mundo pra gente ter uma suspensão de descrença. Então, vou dar um exemplo, né? Os instaladores, eles são cegos, eles vão pelo som. Aí você tem um tiroteio entre um monte de gente muito armado e infectados gritando igual uns malucos. E a garotinha instaladora, ela vai entrar dentro do carro, que é o lugar mais silencioso daquela zona de guerra inteira, que tá a Ellie, pra que a cena seja legal. Então, não faz muito sentido. E aquela coisa de vilão com discurso é uma coisa que a gente vê em Resident Evil, que a gente vê em filme da Marvel. Como vimos. E tipo, a coisa de ver em filme da Marvel, tipo, eu vou fazer um discurso antes de te matar, Henry. Aí, magicamente, nossa, nessa hora cai tudo e vem os infectados. Aí ela acha ele de novo. Agora eu vou te matar, Henry. E aí a menina, justamente, é quem vai poeticamente matar a Kathleen, porque há 10 minutos atrás ela está falando, criança tem que morrer mesmo. Então, assim, eu achei, tipo, ela tem que ser vilã, então vamos botar ela chutando um cachorro e batendo uma criança, e fazendo o discursinho de vilão, e vamos fazer o Joe que no episódio passado esfaqueou uma criança desarmada que tava pedindo pela vida, né, um adolescente. Mas daí nesse episódio tem um velho sniper louco que ele fala, não, cara, larga a arma, eu não quero te atirar. Então eu acho que a metade do episódio 5 foi uma esquizofrenia do diretor ali, de esquecer, puta, é verdade, é Marvel aqui, aí fez um negócio da Marvel, aí chegou no final e falou, não, vamos voltar pra Last of Us. É a minha reclamação, o episódio 5, essa meiuca, mas todo o resto, por mais que tenha uma coisa ou outra que dê pra melhorar, eu acho que funcionou bem pra proposta. Acho que isso foi dedo do próprio Craig Mazin. Como ele é muito de TV, eu acho que ele deve ter falado assim, não, vamos seguir dessa forma, porque pra TV funciona. Na TV vai funcionar. E o diretor do episódio 5, ele dirigiu um monte de coisa da Marvel. Ele dirigiu episódios do Demolidor. Então é real, assim, tipo, o diretor de Marvel. E eu achei o episódio que ele quebra todas as regras que ele apresenta pra gente, tanto do mundo quanto da seriedade da história, que não existe morte poética. Que a pessoa vai morrer porque se fudeu. True. Verdade. Eu também achei que essa questão da adição das histórias, eu gostei muito de expandir. Porque eu não sei se você sabe, mas a representatividade LGBTs, principalmente na metade dos anos 2000 pra frente, que foi uma coisa que começou a ser pedida, ela foi inserida, mas de uma forma totalmente errada. Ou os gays morriam, ou, tipo, era só desgraça. Tem até uma pesquisa que mostra isso, que pela porcentagem em especial as lésbicas, a porcentagem de desgraça que acontece com lésbica em série é muito alta. Ela nunca tem um final feliz. E o fato deles ter invertido essa narrativa, que foi o que aconteceu no jogo, pra mim, assim, foi o suprassumo dessa temporada. E uma coisa que eu senti falta foram os flashbacks. Eles pararam os flashbacks no 3º episódio, mostrando o que aconteceu quando a infecção começou. Eu queria muito ver mais disso. Eu queria muito que fosse algo que fosse levado até o final da temporada, porque ia agregar muito à história. O segundo episódio pra mim é um dos melhores, que mostra todo aquele o rolê de Jakarta, pra mim é assim, sim, fantástico. Aquela mulher falando assim, taca a bomba em tudo. Taca a bomba em tudo porque não tem cura. E você, Leona, o que você gostou e não gostou das mudanças, das adições? O 3º episódio pra mim é
É o suprassumo da perfeição. Ali, não é, as pessoas, elas criticam, elas estão só focadas no relacionamento homoafetivo que tem ali. Mas ele fala muito sobre como o Joe, como a afeição do Joe vai se transformar para com a Ellie. Tá tudo ali naquele episódio. Todo o rolê do menino com o menino outro lá, que eu esqueci o nome deles. O Bill e o Frank. E o Bill e Frank, eles evoluindo aquele sentimento ali. Claro que com a Ellie e o Joe não tem, né? Uma coisa um pouco mais séria. Mas, porque seria errado, tá, gente? Você, nerdola punheteiro, para de ficar achando que isso é certo, não é? Então, o terceiro episódio, ele tem ele tem essa licença poética pra poder contar essa parte, porque é o que a gente vai ver acontecendo com o Joe. O Joe, o coração dele vai amolecendo pela Ellie, até que no final ele vai tomar ela como uma filha. E é isso. E quanto ao quinto episódio, a menina lá do quinto episódio, adaptações têm que ser feitas. Eu tiro isso de Chernobyl. Chernobyl, lógico que a personagem que foi criada em Chernobyl é muito melhor do que a Kathleen, né? Que é a personagem da cientista lá, que ela foi criada pra substituir outras 15 pessoas. Ali ela funcionou. A Kathleen, pra mim, não fede e nem cheira. Ela entra sem dar oi e vai embora sem dar tchau. E a vida continua. Muito pouco tempo de tela pra construir um vilão, né? E se ela não tivesse feito... Não, eles até que conseguem mais ou menos construir, fazer com que a gente sinta alguma coisa por ela. Mas é uma coisa muito rápida, a gente sabe que ela tá ali só pra poder fazer... É um filler, ela é uma filler dentro do episódio. Ela tá ali pra poder preencher uma lacuna que precisa ser preenchida pra que a história dê andamento, pra que aconteça a explosão e pra que os infectados saiam e a gente veja o baiacu. Isso, gente. Ela foi criada pra isso. E de restante, o quarto episódio eu não gosto. Acho horrível. E realmente, eles podem botar assim, vamos fazer todo episódio 1 hora. Não vai matar ninguém. Já tá gravando? Grava 1 hora. Já tá editando? Edita mais 15 minutos. Entendeu? Porque você vê e entrega. Primeiro episódio, 1h30. Segundo episódio, 1 hora. Terceiro episódio, 45 minutos, 43 minutos, 46 minutos, sei lá. O que tinha na semana do terceiro, no dia do terceiro episódio? Era o que ia passar? Não, o terceiro tem bastante. O terceiro tem uma hora, não, perdão. O quarto episódio. É o Super Bowl. Teve o Super Bowl. Caguei, a Rihanna fez uma péssima apresentação, ninguém se importa. Quinto episódio, tem uma narrativa boa, tem 1 hora. Aí eles vão intercalando. Tem um episódio de 1 hora e pouquinho, 1h02, 1 hora e pouquinho, que a gente sabe que é de crédito, mas assim... Mantenha, deixe estabelecido o tempo, entendeu? Se você quer, a gente já tem um episódio a menos, porque foram 9 episódios, porque juntaram os 2 primeiros. Então a gente já tem 1 hora a menos. Então, deixe estabelecido, faça uma coisa bem feita, né? Porque senão vai virar um bem-vindo a Raccoon City da vida. Não senti falta da parte de ação, porque eu a todo momento entendi que foi algo que foi feito na pandemia. Toda a foto de backstage que eles postaram, inclusive a que eles postaram com a girafa de verdade que tava todo mundo usando máscara, tá, gente? Vocês têm que olhar para as pessoas que estão lá atrás também, tá? Então, agradeçam, porque foi uma série muito bem feita na pandemia, gravada na pandemia, tá? Bem-vindo ao Raccoon City também foi gravado na pandemia, e a gente sabe no que Sempre esse paralelo, é importante. E você, Sr. Denis, o que você gostou, o que você não gostou? Esse paralelo é ótimo, porque existe um buraco, assim, gigantesco entre um e outro. Então, não tem como você não entender. Eu concordo com vocês, o que vocês falaram com relação a Caitlyn. Eu acho que ela não segurou, porque pouco tempo. Foi um episódio pra desenvolver toda a história dela. Apesar de que tem uma cena muito boa, uma cena e outra dela são boas. A história dela com o irmão dela, interligando com a do Henry e do Sam, é bacana. É muito rápido. Acontece ali, acaba ali mesmo, e aí fica como que... como que era o nome dela mesmo? Não lembro bem. Né? Então não... Agregou, mas não agregou ao mesmo tempo. E ela começou e já acabou ali. E eu sinto que é bem o que
a Alice falou, é um negócio de que quem é o vilão aqui? Temos que ter um vilão aqui nessa meiota de temporada pra dar um negócio. Assim, e aí alguém falou assim, tem que ter uma cena muito boa de ação, gente, pra falar que essa aqui vai ser a cena-chave da temporada. E aí, que é a cena do Byaku nesse caso. Até porque a gente já comprou a roupa do Byaku, tem que usar. Então vamos já pagamos 60 milhões de libras, então a gente vai usar, infelizmente. Já acharam o cara bombado lá que vai ser o que vai fazer? Sim, isso. E aí a gente falou, bom, chama alguém aí da Marvel, bota alguém que já fez uma cena aí, uma parecida ali de Capitão América, de qualquer coisa nesse sentido, e chama ele constrói uma cena ali só pra esse episódio mesmo, e depois a gente continua no ritmo que a gente tá. Eu sinto que foi isso. Esse episódio realmente ele destoa do. Até se você. Até visualmente ele destoa, eu acho. Porque todos os outros episódios eles são mais melancólicos, né? É uma coisa mais triste que tá acontecendo. É uma coisa mais devagar, um pouco mais introspectiva. E aqui não, aqui é tiroteio, porradaria e gente voando. A questão do que ela falou do que a Alice falou sobre os infectados é muito bem colocada, né? A menina lá dentro do carro da Ellie, apesar de ser muito boa aquela cena, é uma cena que, né, não faz um pouco de sentido se você olhar. A maquiagem daquele infectado eu acho tudo. E aquela menina dá muita agonia. O cogumelo nascendo aqui. Ai, e é uma criança ginasta, né? A menina. Ela postou uma foto, depois ela completamente torta, assim, comendo uma pipoca e assistindo o episódio. Eu falei, gente do céu. Enfim, mas assim, eu não tenho muito o que pontuar de negativo, não. Acho que até. E a gente tem que lembrar também que é uma adaptação pra TV, né? E aí existe uma outra linguagem diferente do jogo. Então tem algumas coisas que eles, na cabeça deles, entendem que talvez precisem ter, que é pra poder prender aquela galera que não é a do jogo, que é uma pessoa nova que tá assistindo pelo próprio conteúdo unitário ali do que a série tá apresentando, né? E eu acho que é mais pra. Eu acho que talvez esse episódio, essa cena foi mais pra talvez chamar as pessoas, a atenção um pouco de pessoas de fora, de terceiros que não estavam envolvidos ali com essa história, com esse jogo, enfim. De resto, assim, não tive problemas, não tenho nada que eu falar, nossa, isso não foi muito bem adaptado ou algo nesse sentido. Achei tá tudo muito, muito bem. Eu vou considerar esse rolê do quinto episódio uma licença poética e assim seguimos pra próxima. Uma curiosidade sobre esse episódio é que no jogo eles vão pra Pittsburgh, né? Corrige ali se eu estiver isso mesmo. errado. E eles trocaram por Kansas City. Por quê? Você sabe por que eles trocaram por essa cidade? Eles explicam? Sim, eles falam no podcast. Eu não sei se é um podcast ou se é alguma entrevista que o Neil e o Craig fazem. Na verdade, foi duas coisas. A primeira é que, pela distância de onde fica Kansas City para onde fica Pittsburgh, eles queriam dar um tempo maior de viagem do Joe e da Ellie, para fazer mais sentido eles estarem um pouco mais próximos. Então, Kansas City já estaria mais a oeste, e aí a gente já saberia pela distância que, beleza, eles já estão faz um tempo viajando, não é só, sei lá, meio dia de viagem no carro e aí eles estão amiguinhos. Então, esse era o motivo 1, né, para mostrar que, beleza, estão mais tempo andando juntos, depois de pegar o carro lá com o Beer Frank. E a outra é que, como eles estavam no Canadá, isso tudo foi filmado no Canadá, né, entre Calgary e Alberta, era um pouco mais fácil eles fazerem Kansas City do que Pittsburgh. E como a localização em si de Pittsburgh não era tão importante quanto, por exemplo, Boston, que a gente vê o Capitólio e alguns prédios muito específicos, eles preferiram montar a cidade como aquilo. Só que mesmo assim eles mantiveram as coisas principais, né? Tipo aquela cena de emboscada da caminhonete, que eles chegam e jogam o carro, e os caçadores, e que o Joe fala, ele não tá machucado, né? Não sei o que e tal. Acelera em cima, eles mantiveram essas coisas. Só que foi por uma questão prática mesmo, assim, era mais parecido e ficar mais longe a acrescentar a narrativa. Entendi. Eles reaproveitaram o cenário de Kansas de outra série que já tinha ali. Tá pronto, né? Joga umas plantas aí, umas videiras. E é isso. Constrói, quebra uma janela, né? Exatamente. Gente, e agora vamos falar do season finale, né? Já falamos do geral, assim, da temporada. Mas e o final da temporada? Esse último episódio
gerou aí umas. Apesar dele ser um Ctrl-C e Ctrl-V do jogo, ele tem uns probleminhas, não é mesmo? O que você achou do season finale, Alice? Pra falar a verdade, eu gostei demais, assim. Eu também acho que ele tá muito curto. É isso, galera. Fechou. beijo. Valeu, galera. Até Beijo. a próxima. Valeu, hein? Até. Tchau. Eu acho que ele foi corrido, sim, porque ele só tem 43 minutos, uma coisa assim, né? Depois vem os créditos. Então a gente fica tipo, cara, por que não alongam, né? Igual a Leona falou, né? Tipo, pô, edita o negócio por uns 15 minutinhos a mais de edição, já resolve. Então ficou realmente corrido. Mas eu acho que funcionou legal. Tô muito satisfeita que a cena da girafa, que as coisas foi praticamente palavra a palavra. Tem algumas coisas que eu acho que é só saudosismo meu, que eu senti falta. Por exemplo, na hora que o Joe vai berserk lá, toca a música do Joe, tum, 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 lá no jogo, podia ter tocado talvez. E tem uma frase no finalzinho que a Ellie fala, quando ela menciona... No finalzinho mesmo, né? Que ela fala, lá em Boston, quando eles estão na caminhada. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não tava sozinha, bababá. A Riley, minha amiga, foi mordida, e aí foi a Tess, e depois o Sam. E ela fala, eu ainda tô esperando a minha vez. E eles não botaram essa frase, eu fiquei tipo, pô, é uma frase forte pra caramba. Mas eu acho que funcionou bem, e tem uma pequena adição que o Joel, na série, sabe mentir um pouquinho melhor, né? Só que ele porque... Ele fala lá pra ela no jogo, pô, deu ruim, a gente teve que virar e ir embora, não sei o que e tal. Tinha várias pessoas que nem você. Na série ele ainda fala, nossa, mas daí rolou um ataque, putz, galera morreu. Ele tenta mentir um pouquinho mais pra ele não chegar e sair e correr atrás dos vagalumes, né? Mas eu gostei bastante, eu gostei das cenas de ação que tiveram nesse episódio, foi um pouco corrido também. Eles tentaram botar uma câmera lenta, às vezes meio poético. Mas eu tava sentindo falta porque o Joel da série, ele é muito mais bonzinho e muito mais paizão. O Joel do jogo, ele é pau no cu pra caralho. Trata mal a Ellie. E a Ellie, pelo outro lado, ela é um pouco mais ingênua e mais inocente no jogo. Então eu tava sentindo falta do Joe casca-grossa, bruto, que a gente vê quando ele tortura a galera no 8, quando ele esfaqueia lá o moleque no 4. E eu tava com saudade desse Joel... sangue nos olhos, então, claro, a violência, quando ela é numa mídia de entretenimento, ela gera uma catarse, né? Então, foi bom ver essa catarse, por mais que ele estivesse fazendo coisas muitíssimo erradas, né? Enfim, eu gostei, eu daria uma nota bem alta para esse episódio. Foi legal rever essa parte do jogo e se emocionar de novo, assim, com isso. Eu acho que meio que deu uma contradição aí. Eu acho que novamente veio o efeito Marvel aí. Porque ao longo de toda a temporada eles estavam humanizando muito o Joel. Tipo, ele subia escadas, ele ficava sem ar. Ele é surdo, ele não enxerga direito. Então dá pra ver que ele é um cara de 50 e poucos que tem. Nesse, ele nem sentiu nada. O filho matou os 50 vagalumes assim, ó. Ninguém me acerta, ninguém atira de volta. Ninguém vê que eu tô chegando. Não tem um alarme, entendeu? Ele tava em câmera lenta. Isso. Então Baixou eu acho... Rambo, né? Então eu achei que essa parte foi preguiçosa. Foi preguiçosa. Eles podiam sim ter trabalhado um pouco mais. Foi igual fazer algo parecido com o que aconteceu ali no episódio da Caitlyn, que tem um desenvolvimento e tem um clímax que dura ali uns 10 minutos. E o clímax daqui dura 3, sabe? Em 3 minutos ele já tá no hospital, ele já sabe onde é e tal. Então eu achei isso muito zoado, assim. Esse episódio, pra mim, ele não foi tão emocionante igual os outros. Ele foi bem na média, assim. Eu falei, tipo, nossa, é isso? Principalmente quando quem não jogou, com certeza se surpreendeu. Porque a decisão dele surpreende mesmo, se você nunca viu nada. Mas pra gente que já tinha jogado, eu queria uma surpresa, sabe? Eu queria um tchan, alguma coisa. Eu queria alguma coisa a mais ali. Mas foi tipo Ctrl-C e Ctrl-V do que acontece no jogo. E você, senhora Leona, você gostou do season finale? Ali a gente já começa com um flashback que é meia bomba, igual os outros flashbacks que acontecem, né? Uhum. A gente quer que aconteça um pouco mais, a gente quer ver um pouco mais, mas eles estão com preguiça de fazer. Tipo, o que ela tava fazendo ali, né? Correndo? O que não aconteceu? compra a história de que é por causa daquilo que a Ellie criou uma imunidade à infecção, porque
No começo, nos primeiros episódios, mostra uma tabela que, dependendo da região que você morder, tem o tempo que você vai ser infectado. E ela foi mordida na coxa. Da coxa, pra poder a pessoa ficar infectada, era 15 horas. É que não é infecção, é perder o controle. Infectado, eu acho que fica só na hora, entendeu? Mas então a infecção, ela se espalha rápido. Sim. Ah, então eu vou refazer a minha... Entendi, obrigado, Alice, por ter me explicado. Não, sabe, a gente fez lá no Last of Us Database literalmente um mini doc com pesquisa e consultoria de biólogo pra falar sobre Cordyceps, biólogo e neurologista. Então eu tô tipo a Wikipédia do Cordyceps. Então, isso tudo explica, tá, gente? Tá explicado. Ela, por mais que ela tenha cortado o cordão umbilical rápido, mas a Ellie ficou infectada. Porém, alguma coisa aconteceu ali naquele meio tempo e ela criou uma imunidade. Não, na verdade, não é uma imunidade, né? O cérebro dela faz com que o fungo já pense que ela tá infectada. É isso? Isso, não é? Que a menina lá explica, a Marlene explica. Eu acho que parece isso. Eles crescem como um só. O fungo não entende ela como uma coisa a ser dominada. O fungo entende que ela é um fungo também. Que ela já é um fungo. Eu gostei, porque eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de explicações, eu gosto de ver o passado das coisas pra poder entender mais. Mas acho que poderia ter tido um pouquinho mais. Esse resto de episódio ficou muito corrido mesmo, mas eu entendo mais uma vez que foi gravado na pandemia. Até pelas cenas a gente consegue ver que não tem muita interação do Joel com outros personagens. Quando ele vai atacar os 2 vagalumes lá, ele ataca só 2, então não tem um monte de gente. Eu super entendo isso, eu achei que foi bem feito, sim. Tem um pouquinho da descrença, né, que o Joel não leva um tiro, todo mundo atira nele, ninguém consegue acertar um tiro. Que porra de vagalume é esse, né? Demite todo mundo. Você não consegue acertar um tiro num cara, pelo amor de Deus, né? It's not the fucking Thanos, tá, gente? É só um ser humano de pele e osso. Gosto da cena da girafa. Gosto, inclusive, que eles colocaram uma girafa de verdade pra poder fazer. E não um CGI bagaceiro como o cavalo, né? No 6º episódio. No 6º, 7º? Algum episódio aí. Os Acho que dois, né? Os Acho que é. Nos dois. Eu gostei muito do Joe, que o Joe já chegou na sala e o médico falou assim: eu não vou deixar você levar, pá! Na sua cabeça, filha da puta, sai da minha frente. Eu tinha esquecido que a Ellie não sabia de toda a história que tinha rolado. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Vocês acham que a Ellie, se a Ellie tivesse, se ela soubesse da verdade, se a Marlene tivesse dito a verdade pra ela teria aceitado? Teria. Com certeza. Teria. Com certeza. Teria, Com certeza. né? Teria. Justamente por isso que os dois estão errados ali, né? A Marlene e o Joe. A Marlene, por não ter dado o direito de escolha pra Ellie, ela só deduziu. Uhum. Ela vai querer isso, então bora. Porque eu acho que ela não quis sofrer menos. Então, tipo, eu não vou acordar a menina pra falar pra ela, ó, você vai morrer. Imagina você chegar na pessoa que você conhece desde que nasceu, você fala, ó, você precisa morrer. Eu não acho que a Marlene tá errada. Ela meio que tinha um sentimento de culpa porque ela tinha um background com a mãe da Ellie. Sim. Né? Então a mãe da Ellie meio que fez ela prometer que ela ia cuidar da Ellie. E do nada ela matou a mãe e agora ela vai ter que mandar a filha também pro açougue. É um pouquinho... Vai ter que ir de Americanas. Né? Pois é. Eu acho que esse, Botar pra tudo. mim, esse rolê deles terem colocado a mãe da Ellie lá no comecinho e a ligação dela com a Marlene ser muito bem explicada, já nesse... que elas já se conhecem de antes, na verdade, da própria mãe da Ellie tá grávida, né? Porque a mãe dela, o que dá a entender no comecinho da cena é que a mãe dela tá indo até lá porque ela tá fugindo. E aí ela já fala ali no telefone pra alguém dos vagalumes ir lá encontrar com ela, que no caso é a Marlene, né? Só que depois a Marlene dá uma explicada ali rápida que ela demorou, porque, sei lá, ela perdeu a hora, tirou um cochilo maior, enfim, não veio ao caso. E ela demorou um pouco pra chegar até lá e foi por isso que o infectado invadiu a casa e mordeu ela. E ela disse que cortou o cordão umbilical antes de ser infectada, mas a gente viu na cena que não. E aí eles querem deixar plantar essa semente de talvez uma possível explicação
lá na frente do porquê que a Ellie não é infectada, né? Porque que o vírus não enlouquece ela. Na verdade, ela infectada ela está, né? Ela só não enlouquece, só não perde a consciência. Assim como a nossa amiga Alice explicou aqui pra gente. E aí, o que pra mim ficou mais furado, assim, muito tem que se prender muito, assim, é o rolê da Marlene, assim. Porque eles colocam a cena dela matando a mãe da Ellie de uma forma bem pesada, que a Marlene sofre ali de uma forma muito grande de ter que matar ela e aceitando o pedido da mãe dela de cuida dela e tal, né, pro resto da vida e tal. E aí um belo dia ela descobre que a menina é imune, ela fala, bom, tudo bem, gata, você tá dormindo aí, vou te matar mesmo. E mostra ela chorando ali, que ela sentiu realmente a decisão, que na cabeça dela, por um bem maior e tal, mas eu achei que ficou fraca, você tem que se desprender, você tem que, como diz a nossa amiga lá da travessia, né, você tem que voar, Glória Senão, Pérez. Pobre Glória aquele Pérez. que não sabe voar. Glória Pérez. Você tem já que dizia. voar, senão é uma coisa que que eles poderiam ter feito de uma outra forma, talvez. Tem no jogo esse O flashback. parte 2 é. Tem um flashback em que, quando ela sabe, ela fica um pouco abalada, assim. E aí e o médico fala, bora, vamos cortar. E ela, mano, Cara, é um calma. açougueiro, né? Ela fala, calma, eu conheço essa menina desde que ela nasceu. Você acha que é fácil pra mim matar ela assim? Aí eles podiam ter inserido pra dar uns 2 minutos a mais de episódio. Eu achei, sabia? Eu achei que eles iam botar essa cena já nesse episódio, porque essa cena humaniza a Marlene, justamente Sim. pra não parecer que ela... Nossa, achou a menina, Ela pô, só é um robô. pode matar aí, ó. Achei essa merda no latão de lixo. Vai, abre logo o cérebro dela. Corta aí, né? Essa cena humaniza a Marlene, que mostra que inicialmente ela não queria fazer isso, né? Ela fala, não, pô, não vou matar ela. E aí o cara fala, imagina, a vacina, salvar todo mundo. Até porque a série tem tão pouco infectado que a vacina ia salvar 10 pessoas, né? Mas ele manda esse migué pra ela, né? Rola até um papo sobre e se fosse a tua filha, se fosse a Abby, né? Enfim. Mas eu também achei que eles podiam ter posto isso nesse episódio já. Sim, poderiam. E aí a gente ia ter o gostinho da Abby. Poderia até mostrar ela ouvindo, ela entregando a bandeja, assim, só. Que ela vai entregar comida pra ele, né? Ela entrega a comida pra ele, ouviu a conversa e sai. Podia ter tido essa cena, porque quem jogou já ia se ligar, putz. E o pessoal que não jogou ia ficar assim, meu, o que é essa menina e tal. Foda-se. Ia ficar Só bem uma legal. ceninha igual fizeram com a Dina no refeitório, só passando, Sim. só aparecendo rapidinho. Passou sabe? correndo lá atrás, aí ele falou assim, o que é, porra? E ela, já caçou. Tá olhando o quê? Tô cagada? Eu não sei, talvez a Alice saiba dizer, mas a atriz que vai fazer a Abby já foi escolhida? Já foi divulgada? Ainda não? Não foi divulgada. Não foi Sim. divulgado. Eu acho que nem Ainda tô em fizeram dúvida. casting da segunda temporada, né? Será que é por isso que não colocaram ninguém? Eu acho que sim, eu acho que a Dina eles já tem, né? Eu acho que vai ser É. aquela atriz mesmo. A menina até tá na idade, tipo, similar à da Bella. Mas a Abby, como é um papel muito difícil, eu acho que tanto do jogo 1 e 2, a Abby é o papel mais difícil de fazer. Mais difícil do que o da Ellie, mais difícil que o do Joel. Porque envolve uma pessoa que todo mundo vai odiar e vai requerer empatia. Então ela tem que... por isso que, cara, só a Laura Bailey mesmo pra fazer esse milagre, né? Pra atuar como ela. E aqui a versão dublada, Carol Valença, que fez uma Abby incrível. Mas é muito difícil, então eu acho que eles, certo, pensaram, cara, deixa essa pica pro aspira, vamos resolver essa porra depois, vamos cuidar da primeira temporada. E aí a gente vê direitinho um casting pra Abby porque, cara, tem que ser uma pessoa grande e forte, tem que ser uma mulher parruda, os braços da mãe tem que ser do tamanho do meu tronco e tem que ser uma boa atriz. Então não adianta botar... Ou até uma boa atriz que aceite pegar no pesado, né? Malhar mesmo, fazer todo um set de Crescer treinamento pra bem. poder crescer. Quem eu acho que seria uma boa Abby, Eu ia dar uma Também. ótima Abby. já tem o corpo, já. Pois é. E Eu a acho, cara também. eu acho que a Michelle Rodrigues ia ser uma boa Abby. Não sei, posso estar falando Iria uma Só mesmo. que ela é loucura. muito velha, Ela é mais né? Ela é velha. Esse é o problema. O autoritarismo, gente. Desculpa, ela já Michelle passou da Rodrigues, né? idade. Eu acho a Michelle Rodrigues maravilhosa, mas... Eu mas não acho ela uma atriz fantástica, mas eu acho que ela cabe em todo filme que coloca ela faz o papel dela. Sim. Ela tem 44 anos. Então. Tem que ser novinha, tem que ter a mesma idade da É, a uns média 20. ali, uns 20 e poucos.
Bom, gente, então E tem que ser uma boa atriz, né, gente? Tem que ser uma boa atriz pra poder entregar o que a Abby... Exato. Pode ser, cara, e não interessa a etnia, tem Porque que ser uma atriz boa. Sim. Porque a Abby, ela é tipo aquele tipo de personagem que ela é muito empática com os dela, mas quando se trata do Joe e da Ellie, ela muda completamente. Sim. Sim. E já aproveitando o gancho, vamos falar das expectativas. A gente já tá falando já um pouco das expectativas. Pra gente encerrar aqui, quais são as expectativas pra próxima temporada, gente? Ah, que não demore, né? A minha expectativa é essa. Eu acho Não que demore. não venha 2024, não. Eu acho que só 2025. Não, eles já anunciaram que provavelmente no começo de 2025 já vai começar a segunda temporada, né? A HBO é uma palhaçada. A Casa do Dragão é a mesma coisa. Não vai ter Casa do Dragão esse ano, só em 2024. Eu tô indignado. Eu vou mandar um e-mail pro CEO da HBO, vou pegar o telefone. Vocês sabem, Chama né? muito no Twitter. Fazendo bem feito, eu não me importo de esperar. Até porque vai dar tempo pra eles decidirem se querem fazer um terceiro jogo ou não. Já tá em produção isso Já aí. tá em produção, eu acho. E o Druckmann tá mandando aquele miguezinho lá não, vamos ver, vamos marcar, hein, ó. Tem que ver, né? Tem que ver. Cuidado com esses boatos. É porque o pessoal já começou a sair o boato que o terceiro jogo já tá em produção. E ele, gente, cuidado com esses boatos. Cuidado. Ele só fala isso, cuidado com esses boatos. Mas você sabe que saiu uma notícia essa semana, ontem até, eu acho, que o povo tá caçando essa informação, né, do terceiro jogo. E daí meio que ele falou da Naughty Dog, não dele especificamente, né? Que o próximo jogo da Naughty Dog, bem que vai ser o multiplayer, né, do The Last of Us, que já tá ali na ponta pra sair. E parece que depois vem uma IP nova deles, não vem o The Last of Us 3. E aí depois que viria o The Last of Us 3. Então assim, pode ser que ele esteja em pré-produção, talvez já. Mas eu não sei se vem por logo, não. Eu acho que vem bem assim, bem pra frente. Pode contar uns anos aí. Eu entendi por essa notícia que ele falou que, fora o multiplayer, o próximo grande jogo deles já está em produção. Mas não ficou claro se isso vai ser a IP nova ou não. Porque eles tinham uma época que eles estavam falando, vão fazer um IP nova, vão fazer um IP nova. Só que nunca foi confirmado o que eles estavam fazendo. Então a informação ficou meio tipo... A gente já tá trabalhando num projeto que a gente ama, que a gente tá todo mundo empolgado, a gente só não vai dizer o quê. A gente fica... Mas eu acho... Deixa ele ficar escondendo que daqui a pouco vaza tudo. Desculpa, mas assim, Naughty Dog, pelo amor de Deus, né? Você sabe que vai vazar tudo. Fala logo. A amiga sua louca. A gente tem aí no mínimo 6, 7 anos pra eles poderem lançar a terceira parte de gata. Porque a segunda temporada vai lançar em 2025. Depois, mais 2 anos pra eles poderem lançar a segunda parte do segundo jogo. Então a gente vai ter pelo menos uns 7 anos aí pra eles poderem lançar o terceiro jogo. Gente, mas eles, o primeiro jogo... pra quê? Sabe fazer um cálculo. O segundo saiu em 2020. A gente já tá indo pra 2024. Esse negócio já tá em produção. Mulher, mas ele não vai ser lançado tão cedo. Não vai ser lançado. Eles vão segurar isso no prequito e ficar aprendendo até querer mais. O que você tava falando, Sr. Denis? Sabe o que eu pensei que agora? Lembra da nossa amiga ela Balinska, coitada, né? Que ela tá sofrendo um pouco, porque ela não tá conseguindo papéis muito bons, né? Ela fez lá a série do Resident Evil, ela fez o flopado do Forspoken. Sofrida. Chama ela pro The Last of Us. Cadê o agente dela pra fazer um negócio aí pra ela, né? Ela tá triste a carreira dela. Ela Balinska? Quem é essa? Sabe quem ela pode ser? Sabe quem ela pode ser? A amiga grávida da Abby. Né? Pra dar um. É verdade. Né? A Mel. Porque, gente, ela baliza. Não chama ninguém relacionado a Resident Evil, não, pelo amor de Deus. Pra porque não só dar esse nome azar, já né? é uma maldição. Ai, gente. Não, mas a menina é boa, coitada. Ela só o agente dela que não tá sabendo escolher os projetos pra ela aí, né? Porque ela vem ela vem de Panteras, Resident Evil e Forspoken, né? Forspoken, pode ser que até lá também eles encontrem, surja uma atriz boa também pra eles poderem tá aproveitando mais. Porque o 2, a parte 2 tem bastante gente pra entrar aí, né, na história. Tem bastante personagem. Eles estavam falando de uma atriz chamada... Tem muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo, muita história pra ser mais aprofundada. Eles estavam falando de uma atriz chamada Sherry ou alguma coisa, me fugiu o A nome Cher? dela.
Não, a Cher ia ser maravilhoso, mas é Cheryl ou Cheryl, me fugiu agora o nome, eu tava com o nome na ponta da língua. Mas que é uma atriz que fez, assim, uns outros seriados e tal, só que ela tem uma cara de brava e ela tem um corpo mais forte. Se ela resolvesse entrar numa bela bombada, podia ficar legal. Só que eu nunca vi ela atuando, né? E aí por isso que a galera gosta de cosplay, essa que é a parada. Ai, nossa, fulano parece. Porra, gente, caralho, não, foda-se, cosplay tem cosplay. A Ellie do jogo... Aquela atriz que faz a filha do Joe no primeiro episódio, aquela menina tão bonita. Gente, tão a Nico bonita. Parker, maravilhosa. Nossa, ela tem a beleza da mãe dela. Ela é Sim. muito Ela é maravilhosa. E super talentosa também. A própria Bella, ela destruiu com o papel da Sim, Ellie, ela arrasou, né? Não escolheria Belinha. outra atriz pra poder fazer, porque ela soube incorporar, ela soube fazer um personagem só pelo roteiro que foi dado a ela, porque eles não foram permitidos jogar os jogos pra poder ter um direcionamento, né? Então. Ela admitiu que eles deram uma olhadinha ali. né? Eles viram os gameplay, eles falaram. Não. Viram todo o gameplay no YouTube. Tipo isso, não jogou, mas... Mas isso aí a assim, gente esconde, Eu acho que é bem. Tá claro aqui pra todo mundo que qualquer escolha que eles fizerem, tanto pra Abby quanto pro Jesse. A Dina já tá escolhida. Mas pra Abby, pro Jesse, que é a galera que vai aparecer mais aí na segunda parte. O Levi também, que é importante, a irmã dele. Nossa, eu quero ver quando aparecer o Lev, que vem toda a questão de Vai ser o episódio com pior avaliação de novo. Ai, meu Deus, eu não gostei porque vocês estão querendo militar. Ai, meu Deus. Não, a galera não fala isso. A galera fala, ai, eu não gostei porque dessa vez teve muita ação. Ai, é porque podia ter tido menos drama. Vamos botar a culpa em outra coisa pra não dizer que é transfobia. Exato. Mas eu acho que Vamos de J.K. Rowling. já tá bem claro aqui que eles vão Livramento. escolher uma pessoa completamente o oposto do que se pensa em Ellie, isso é certeza. Porque eles fizeram isso com a própria Ellie, com a própria Bella Ramsey lá. Você olhar pra ela, você não fala, ela daria uma boa Ellie. Mas, caiu como uma luva o papel para ela. Caiu mesmo. Com relação ao Pedro Perfeito. Pascoal, nosso amigo, tenho ressalvas a Pascoal. fazer sobre Joe. Acho que em alguns momentos ele não segura, mas tudo bem. A gente releva, desprende. E eu tô muito feliz que na segunda temporada, a mulher do irmão do Joe, eu esqueci o nome dele agora. Maria. A Maria. A Maria Do estará Tommy. presente novamente, porque eu achei uma das melhores escolhas. Ah, né? e ela é muito maravilhosa, essa Ela atriz. arrasou. Ai, gente, Ela incrível, arrasou. incrível. Você assistiu É True isso. Blood, Alice? Eu assisti a primeira temporada faz 10 mil anos atrás, então acho que... Ela foi ela, lançada 10 mil anos atrás. eu vi em DVD, gente, olha só. Isso aqui é um dinossauro aqui, ó. Parece um ser humano, mas é um dinossauro. conservadíssimo. Vale, há muito álcool no meu sangue pra conservar isso aqui, mas eu assisti em DVD. Bom, gente, Peguei o box. só pra gente não se estender muito, só pra gente falar das nossas expectativas. Que a gente desviou, falou de tudo, não falou das expectativas. É pra outro lugar. Alice, expectativas pra segunda temporada. Altíssimas. Oh, desculpa, te cortei. Não, eu ia falar, eu ia perguntar se você acha que eles vão fazer a primeira parte, os 3 dias de Seattle lá com a Ellie. A segunda e o restante da história com a Abby, a terceira, será que eles dividiriam assim? Eu não sei como vai ser essa divisão. Eu acho que eles mencionaram recentemente que eles vão botar bastante coisa que não tem no jogo. Então, eu acho que talvez... A gente vê muitas coisas em flashbacks no jogo 2. Talvez eles não montem tanto quanto flashbacks. Ou, claro, tem sempre a possibilidade de fazer aqueles flashbacks no começo, como a gente viu nos episódios 1, 2 e o 9, né? Que, principalmente no episódio 1 e 2, foi maravilhoso. Então eu acho que eles vão botar mais coisa de história, por exemplo, como que surgiu os Serafitas? Quem é a tal da profetisa? Né? Que seria muito, muito legal, e eu espero que eles mostrem esse tipo de parada. Tipo, como que surgiu a WLF? A gente vê a história por Seattle passando, ouvindo a revolta, o Boris Legazov, que é o cara do arco e da vingança e não sei o quê. Mas a minha expectativa é que eles vão levar mais tempo nos episódios para dar esse contexto sociopolítico desses lugares que eles vão estar. Vai Mas ser se eu muito fosse massa chutar... se for assim. Nossa, tomara, eu tô torcendo pra caralho. Só que o que eu acho é que... não é que eu tô esperando isso, eu acho só que eles não vão sair tanto do tipo de timeline do jogo, assim, né? Vão começar provavelmente o começo do jogo
talvez mostrando um pouco do hospital, e aí o Joe contando pro Tommy o que aconteceu, e pipipipopopó. Enfim, acho que pode ser isso. Mas eu espero realmente ter muito background de WLF, dos Serafitas, talvez os próprios Cascavéis e dos personagens, da galera que aparece, né? Pra gente... Sim. Né, o Jesse, mais sobre o Jesse, queridinho, coitado, né? Enfim. Vamos ver. Pois é. E você, Leona, quais expectativas? Quer teorizar novamente sobre como vai ser? Eu já teorizei, linda. Vai começar exatamente do jeito que eu falei. Tá bom, né? Vai começar com a história da Abby. Isso, entendeu? Vocês vão ter que fazer um podcast inteiro. Se isso acontecer, vocês vão ter que fazer um podcast ia ser inteiro ótimo. me pedindo desculpas, se retratando. Um podcast de 1h30 se retratando a minha pessoa, tá bom? Tá bom. Mas se bem que eu concordo com a Leona, eu acho que eles vão inverter a expectativa aqui, porque vai todo mundo querer saber o que aconteceu depois da questão. E aí, a Ellie, porque fica nítido que a Ellie não acredita, obviamente, no que o Joel fala, né? Que Ela escolhe fica acreditar, né? ali, Mas sabendo que é mentira. Fica ali aquela semente que vai gerar o resto da vida dela, se perguntando se era realidade ou mesmo, e caçando provas pra saber se era verdade ou mesmo, né? Se era verdade mesmo ou não. Então eu acho que eles vão quebrar essa expectativa e vão ou apresentar a Abby logo de cara, e aí fazer aquele rolê que eu falei, tipo, de dar alguns episódios pra construir bem ela, ou eles vão fazer o que a Alice falou, vão contar a meiota ali entre o 1 e o 2, né? As facções que geraram lá, até a introduzir uma a uma ali, introduzir os Serafitas, depois introduzir a galera lá dos Cascavéis e tal, e a galera da Abby também, e aí entrar na Abby e depois voltar pra Ellie e Joel, mas ainda assim, em alguns momentos chaves, talvez, mostrar uma coisa ou outra dos dois. Igual eles fizeram, por exemplo, na questão do episódio do Bill e do Frank, que em algum momento apareceu a Ellie ali com o Joel, lá no início, e ao mesmo tempo mostrou o Joel e a Tess Indo lá, interagir né? com eles, né? Então acho que vai ter esse rolê, e eu acho que a continuação efetiva ali do que a gente tem no 2 com Ellie e o Joel para o desfecho do Joel, que a gente já sabe qual é, vai ficar lá pro final da segunda, eu acho. Eu ia Vai falar ser isso agora. interessante. Pensa num final de tempo, um gancho de temporada legal, o Joel morrendo. Ele morre, tá, gente? Se você não viu, foda-se, problema seu. Ele morre, o Joel morrendo e a Ellie querendo ir atrás. Nossa, olha o gancho fenomenal que seria, porque ele Nossa. instiga mais as pessoas. Mas ia ter que contar essa história na televisão de um Isso jeito que é, ficasse muito não. bom. Só que aí o que acontece? Tem uma grande barriga, porque tem que ser 10 episódios. Exatamente. E ia ser uma coisa muito chata, então eles têm que saber o que fazem, entendeu? Não significa que vai acontecer, mas pode ser que eles comecem com a história da Abby e lá pro meio da temporada eles matem o Joe e depois eles dão procedência com a Ellie indo atrás da vingança dela. É que no segundo jogo tem muito mais conteúdo fora Muito, é muito rico, é então muito dá rico pra de eles conteúdo. encherem bastante na segunda É temporada. quanto tempo de gameplay? Não 30 horas. São né? 30 horas. né? Eles podem, É coisa pra inclusive, caralho. pegar. Quando estiver contando o rolê das facções ali, de toda essa questão que a gente sabe que tem lá no 2 do Serafitas e tudo mais, até pegar um gancho lá com a nossa amiga cientista lá atrás e contar que ali, alguma coisa ali, talvez ela seja a mulher dos Serafitas lá, olha que legal seria. Né? Tipo, sabe? Que profetiza. Ligar de alguma forma, porque meio que ela avisou, né? Ela falou, gente, taca a bomba e tudo aí que eu vou Vai embora dar pra minha merda. casa porque vai dar ruim. Então, tipo, talvez eles peguem alguma ligação, porque isso ficou muito exprimido lá na primeira temporada, né? Nos 2 episódios tivemos um contexto do vírus, aquela primeira cena do programa, o cara conta, e isso morreu ali, né? Então eu acho que talvez dê pra eles prepararem um pouco melhor na segunda, pra dar uma inchada na construção também da própria Abby, como a gente comentou. Então eu acho que talvez eles quebrem a expectativa nesse sentido, de que a gente vai querer ver a Ellie e o Joel ali, amiguinhos e né, vivendo ali na cidade com o Tommy, mas eu acho que a gente talvez veja pouco disso nessa segunda temporada. Até Sim. porque uma terceira já tá, né, gente? Já vamos Essa- combinar. Eu já tô tão cansado da gente ter cientistas que têm resposta pra tudo. É na Marvel, é em Resident Evil. Vão criar um fungo pra poder fazer isso. Mas deu errado. Vão criar outro fungo, outro vírus pra poder dar resultado pra esse vírus.
que essa cientista, pra mim, ela é a perfeição. Porque ela já vira assim, olha, não tem cura, não tem resultado, taca a bomba e tudo, e eu vou pra casa morrer em paz. O meu único Eu receio acho aqui perfeito. é eles quiserem. Sei lá, eles quiserem preparar alguma coisa pra romantizar e ter um final feliz. Assim, Pode no sentido ser. de que achamos a dois? cura. Na próxima No temporada. final da episódio- série, no caso. É. Isso teria que ser daí pra um episódio 3, né? Porque o 2 Só se é a Ellie se tristeza entregar, né? Falar e assim, depressão. gente, abre É. aqui, pode abrir minha cabeça aqui, porque eu não tenho mais só se for lá pro final mesmo. É. Que eu acho Ela- que vai ela se ser. Eu acho que isso claramente vai ser em algum momento um plot do jogo 3, se eles forem Sim. fazer, se estiverem fazendo, né? Sim. Eu acho. Fechamento. Só pra a gente não se estender muito, eu até teorizei que no terceiro jogo seria a Abby encontrando alguns cientistas que seja capaz de fazer a cura e por causa disso ela tem que ir atrás da Ellie novamente. Já pensou? Olha só. Inverter que o papel, loucura. né? Ela que vai atrás Exatamente. Bom, gente, é isso. Nós falamos aqui, hablamos muito sobre a temporada, sobre os episódios. Sigam a Alice nas redes sociais, tá o arroba dela aí na tela, Alice Monfrim. Vai estar linkado também o The Last of Us Database aqui na descrição, na parte do YouTube. E também, pra quem tá vendo a versão em vídeo e não sabe, a Alice é artista. E ela me deu uns desenhos lá na Comic Con lindíssimos de The Last of Us. Que bonito. Vou Olha até que mostrar lindo. aqui, fazer a Oh, merchan. Obrigada. Olha, artista. Ai, eu Então, adorei isso. acompanhe o trabalho dela lá nos arrobas. Se você está ouvindo em áudio, corre lá no YouTube e se inscreve para poder ver os desenhos. Exato. É só se você se inscrever que dá pra ver, tá? Exatamente. Se inscrever, dá Isso pra é ver, bloqueado. É o bloco. Você vai ver um blur assim, ó, gigantesco. né? Só na hora que aparecer, tem um blur, é uma tecnologia nova que vocês nunca vão ver de novo. Bom, é exatamente isso. Bom, gente, é isso. Muito obrigado, Alice, por ter aceitado nosso convite, por ter Obrigada a hablado vocês. mesmo. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição. Tchau, gente. Valeu.